Olá, boa noite. Prefiro não me identificar, mas gostaria de contar um relato que aconteceu comigo há 6 anos atrás. Sou de Brasília, e naquela época eu tinha acabado de mudar de emprego e estava ganhando um salário bem bom. Por conta disso, decidi me mudar para um apartamento, para morar sozinho e mais perto do meu emprego. Prédio mais antiguinho, então o aluguel estava bem em conta. Assim que me mudei para o apartamento, na primeira semana lá, alguns vizinhos de porta me alertaram que esse apartamento não parava ninguém. Todos que moraram ali saíram e disseram que tinha algo naquele lugar. Quando ouvi isso, para falar a verdade, não dei muita bola, pois não acreditava nessas coisas. De início, quando me mudei, era tudo normal. Mas com o passar dos dias, comecei a escutar alguns barulhos pela casa. Estalos, barulhos de algo pisando pela casa, esse tipo de coisa. Mas não era nada muito assustador. Eram até então somente barulhos. Pois bem, após algumas semanas, esses barulhos que antes eram bem raros, começaram a ser cada vez mais comum. Após alguns meses morando lá, os barulhos se transformaram em pesadelos. Quase todas as noites eu tinha sonhos que sempre se passavam dentro do apartamento. Eram sonhos bem variados, desde fantasmas me assombrando até demônios me perseguindo. Apesar de ser um pouco ruim, esses pesadelos e barulhos, ainda assim, dava de suportar. O que passou dos limites e me fez sair daquele apartamento aconteceu 6 meses depois morando lá. Foi em uma sexta-feira, eu tinha ido trabalhar. E depois do trabalho, eu e uns amigos fomos num barzinho. Quando cheguei em casa por volta de 10 horas da noite, eu abri a porta e me deparei com alguns porta-retratos meus jogados no chão. O susto foi bem grande. A primeira coisa que passou pela minha cabeça foi que alguém tinha entrado no meu apartamento para roubar. Minha perna até amoleceu quando vi aquela cena da casa bagunçada. Porém, olhando melhor, vi que nada tinha sido roubado. Todos meus pertences de valor estavam do jeitinho que eu tinha deixado. Depois do choque de entrar dentro de casa e vê-la toda bagunçada, eu juntei minhas forças e arrumei tudo. Quando terminei, estava podre de cansado. Imagina, trabalhei o dia inteiro. Ainda cheguei em casa, tive que arrumar a casa. Enquanto eu arrumava a casa, sentia uma presença, um sentimento, algo bem ruim. Mas ignorei o que estava sentindo e fiz o serviço que tinha que fazer. No fim, eu não me aguentava em pé. Então, tomei um banho rápido e fui para a cama dormir. Durante a noite, sonhei com minha avó que já é falecida. Quando ela era viva, a gente era bem próximos um do outro. Sonhei que sentava ao meu lado da minha cama e me falava: "Filho, você tem que sair desse lugar. Tem uma presença maligna aqui nessa casa. Por favor, amanhã mesmo você deve procurar outro lugar para morar e sair daqui." Eu acordei chorando muito, pois estava morrendo de saudade dela. Quando olhei para o relógio, era 5 e pouquinha da manhã. Claro que não consegui mais dormir. Então, mandei mensagem para o meu chefe e naquele mesmo dia, fui atrás de um apartamento novo para me mudar. Olá, boa noite. Meu nome é Gabriela, tenho 18 anos e hoje vou contar meu relato. Esse relato aconteceu quando eu tinha por volta de 6 anos de idade. Para falar a verdade, me lembro pouco desse relato. Quem mais se lembra é minha mãe e meu pai. Foi com a ajuda deles que eu consegui escrever esse e-mail. Então, na época, eu e meus pais
ainda morávamos na minha antiga casa. A gente sempre foi bem humilde. Então, eu tinha poucos brinquedos para brincar. Certa vez, minha mãe chegou em casa do trabalho e trouxe com ela uma boneca de pano. Ela tinha ganhado essa boneca de uma amiga que trabalhava com ela. Eu, claro, fiquei muito contente, pois era difícil eu ganhar brinquedos novos. Era uma boneca de pano, muito linda. A partir daí, aos poucos, as coisas em casa começaram a ficar esquisitas. Tudo começou alguns dias depois de a gente receber essa boneca. Claro que, como toda criança que recebe um brinquedo novo, eu fazia tudo com a boneca, inclusive dormir abraçada nela. Alguns dias depois, eu comecei a ter muitos pesadelos à noite. Normalmente, eram sombras que me assombravam nesses sonhos. Então, comecei a dormir toda noite com meus pais, pois tinha medo de dormir sozinha e sonhar. Não era só isso que acontecia. Também começou a ter barulhos pela casa, meus pais passaram a brigar mais, minha mãe perdeu o emprego. Estava bem ruim as coisas. As coisas estavam bem difíceis dentro de casa. Minha mãe, inclusive, conta que começou a desconfiar que a boneca se mexia dentro de casa. Às vezes, ela botava a boneca em cima da minha cama e horas depois, a boneca estava no chão. Outras vezes também acontecia com alguns objetos que estavam no mesmo cômodo dessa boneca. Uma vez, inclusive minha mãe estava limpando meu quarto, quando um brinquedo meu caiu do nada no chão. Isso aconteceu na frente dela. Não tinha vento algum, não tinha como aquele brinquedo cair. Era algo bem assustador, mas o pior ainda estava por vir. Depois de um tempinho, os pesadelos pararam. Então voltei a dormir sozinha, porém, ao invés de ter pesadelos, eu comecei a acordar com alguns arranhões na perna. Para falar a verdade, eu não reparava. Quem viu isso foi minha mãe. Exatamente um mês depois, minha mãe estava dormindo com meu pai quando teve uma paralisia do sono. Ela nunca tinha tido isso. Minha mãe conta que acordou, mas não conseguia se mexer. E quando abriu os olhos, ela viu uma espécie de mancha preta no teto. Essa mancha tinha o formato de um ser humanoide, mas ao mesmo tempo parecia mais um demônio. Aquela mancha se mexia pelo teto e parecia ficar observando ela. De repente, a mancha desapareceu e minha mãe sentiu uma mão encostando na perna dela. Quando ela finalmente pôde se mexer, viu um roxo enorme na perna. Após um mês de acontecimentos sobrenaturais em nossa casa, minha mãe decidiu chamar uma amiga de infância. Essa amiga, questão, era espírita e foi convidada a ir na nossa casa para ver se descobria o porquê daquelas coisas estarem acontecendo. Assim que ela entrou na nossa casa, ela disse que pôde sentir um clima pesado, algo estranho. Ela andou a casa inteira, porém não descobriu o que era. Pelo menos, não até chegar no meu quarto. Quando entrou no meu quarto, ela viu a boneca caída no chão e comentou do porquê a boneca estava ali. Minha mãe, na hora, disse: "Não sei. Minha filha deve ter deixado ela jogada." Essa amiga da minha mãe disse que não e completou dizendo: "Ela não deixou a boneca no chão, deixou na cama. A boneca foi para o chão sozinha." Após dizer isso, ela perguntou onde minha mãe tinha comprado essa boneca. Então, minha mãe explicou toda a história da boneca, de como ganhou de uma amiga do trabalho e tals. Então, a amiga espírita da minha mãe falou: "Essa boneca tem um trabalho muito forte nela. É isso que está atormentando sua família. Também foi por conta disso que você perdeu o emprego." Na hora caiu a ficha da minha mãe. Realmente, a nossa vida começou a desandar
depois que a boneca entrou dentro da nossa casa. Para finalizar, minha mãe deu um fim na boneca e as coisas voltaram ao normal. Não tive mais pesadelos e não vimos mais nada de sobrenatural. Falsa amiga que fez o trabalho na boneca, nunca mais tivemos contato com ela. Espero que tenham gostado do relato. Obrigada pelo espaço e parabéns pelo canal. Tchau!